Ano Bíblico 2022. Hoje, 9 de junho. Livro de Jó, capítulo 22. Então Elifaz, de Temã, respondeu: Pode alguém ser útil a Deus? Mesmo um sábio pode ser-lhe de algum proveito? Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse justo? Que é que ele ganharia se os seus caminhos fossem irrepreensíveis? É por sua piedade que ele o repreende e lhe faz acusações? Não é grande a sua maldade? Não são infindos os seus pecados? Sem motivo você exigia penhores dos seus irmãos. Você despojava das roupas os que quase nenhuma tinha. Você não deu água ao sedento e reteve a comida do faminto. Sendo você poderoso, dono de terras, e delas vivendo, e honrado diante de todos, você mandou embora de mãos vazias as viúvas e quebrou a força dos órfãos. Por isso está cercado de armadilhas, e o perigo repentino o apavora. Também por isso você se vê envolto em escuridão que o cega, e o cobrem as águas em tremenda inundação. Não está Deus nas alturas dos céus? E em que altura estão as estrelas mais distantes? Contudo você diz: o que sabe Deus? Poderá julgar através de tão grande escuridão? Nuvens espessas o cobrem, e ele não pode ver-nos. Quando percorre a abóbada dos céus, você vai continuar no velho caminho que os perversos palmilharam? Estes foram levados antes da hora. Seus alicerces foram arrastados por uma enchente. Eles disseram a Deus: deixa-nos. O que o Todo-Poderoso poderá fazer conosco? Contudo, foi ele que encheu de bens as casas deles. Por isso fico longe do conselho dos ímpios. Os justos veem a ruína deles e se regozijam. Os inocentes zombam deles, dizendo: certo é que os nossos inimigos foram destruídos, e o fogo devorou a sua riqueza. Sujeite-se a Deus. Fique em paz com Ele, e a prosperidade virá a você. Aceite a instrução que vem de sua boca, e ponha no coração as suas palavras. Se você voltar para o Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar. Se afastar da sua tenda a injustiça, lançar ao pó as suas pepitas, e o seu ouro puro de Ofir as rochas dos vales, o Todo-Poderoso será o seu ouro, será para você prata seleta. É certo que você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. A Ele orará e a Ele ouvirá, e você cumprirá os seus votos. O que você decidir se fará, e a luz brilhará em seus caminhos. Quando os homens forem humilhados e você disser: levanta-os, ele salvará os abatidos, livrará até quem não é inocente, que será liberto graças à pureza que você tem nas suas mãos. Jó, capítulo 23. Então Jó respondeu: até agora me queixo com amargura, a mão dele é pesada, a despeito de meu gemido. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e como ir à sua habitação, eu lhe apresentaria a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Estudaria o que ele me respondesse e analisaria o que me dissesse. Será que ele se oporia a mim com grande poder? Não, ele não me faria acusações. O homem íntegro poderia apresentar-lhe sua causa. Eu seria liberto para sempre.
de quem me julga. Mas se vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, não o enxergo. Quando vai para o Sul, não há sombra dele. Mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Meus pés seguiram de perto as suas pegadas. Mantive-me no seu caminho, sem deitar-me. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Mas ele é ele. Quem poderá fazer-lhe oposição? Ele faz o que quer, executa o seu decreto contra mim e tem muitos outros planos semelhantes. Por isso fico apavorado diante dele. Pensar nisso me enche de medo. Deus fez desmaiar o meu coração. O Todo-Poderoso causou-me pavor. Contudo, não fui silenciado pelas trevas, pelas densas trevas que cobrem o meu rosto. Jó, capítulo 24. Porque o Todo-Poderoso não marca as datas de julgamento? Porque aqueles que o conhecem não chegam a vê-las? Aos que mudam os marcos dos limites e apacentam rebanhos que eles roubaram. Levam o jumento que pertence ao órfão e tomam o boi da viúva como penhor. Forçam os necessitados a sair do caminho e os pobres da terra a esconder-se. Como jumentos selvagens no deserto, os pobres vão em busca de comida, da terra deserta a obtêm para os seus filhos. Juntam forragem nos campos e respiram nas vinhas dos ímpios. Pela falta de roupas passam a noite nus, não têm com que cobrir-se no frio. Encharcados pelas chuvas das montanhas, abraçam-se às rochas por falta de abrigo. A criança órfã é arrancada do seio de sua mãe, o recém-nascido do pobre é tomado para pagar uma dívida. Por falta de roupas, andas nus. Carregam os feixes, mas continuam famintos. Espremem azeitonas dentro dos seus muros. Pisam uvas nos lagares, mas assim mesmo sofrem sede. Sobem da cidade os gemidos dos que estão para morrer, e a alma dos feridos clamam por socorro. Mas Deus não vê mal nisso. Os que se revoltam contra a luz não conhecem os caminhos dela e não permanecem em suas veredas. De manhã o assassino se levanta e mata os pobres e os necessitados, de noite age como um ladrão. Os olhos dos adúlteros ficam à espera do crepúsculo. Nenhum olho me verá, pensa ele. Mantém oculto o rosto. No escuro os homens invadem casas, mas de dia se enclausuram. Não querem saber da luz. Para eles, amanhã é tremenda escuridão. Eles são amigos dos pavores das trevas. São, porém, como espuma sobre as águas. Sua parte da terra foi amaldiçoada e por isso ninguém vai às vinhas. Assim como o calor e a seca depressa consomem a neve derretida, assim a sepultura consome os que pecaram. Sua mãe os esquece, os vermes se banqueteiam neles. Ninguém se lembra dos maus, quebram-se como árvores, devoram o estéril e sem filhos e não mostram bondade para com a viúva. Mas Deus, por seu poder, os arranca, embora firmemente estabelecidos, a vida deles não tem segurança. Ele poderá deixá-los descansar sentindo-se seguros, mas atentos os vigias nos caminhos que seguem. Por um breve instante são exaltados e depois se vão, colhidos como todos os demais, ceifados como espigas de cereal. Se não é assim, quem poderá provar
que minto e reduzir a nada as minhas palavras? Em Jó 23, vemos que o grande desejo do servo de Deus neste momento era que pudesse estar diante do Senhor para conhecer os motivos que estavam por trás de tamanha aflição. Às vezes nos questionamos da mesma maneira. Perguntamos: por que, Senhor, um câncer? Por que, Senhor, permitiu que meu pai e minha mãe se fossem? Por que, Senhor Deus, o meu casamento está nessa situação? Meu marido me traiu, minha esposa me abandonou. Por que meus filhos estão seguindo o caminho dos maus? Questionamos a Deus o porquê dos problemas, das doenças, da falta de emprego, tantas outras coisas. Jó continua argumentando com Elifaz, Bildade e Zofar, que as questões da vida não são tão simples quanto eles acreditam. De fato, nós, leitores, sabemos que havia, mas eles não. Hoje, podemos ter uma compreensão maior do grande conflito entre o bem e o mal. Cristo Jesus já nasceu, já veio a este mundo, já mostrou que o diabo, Satanás, o acusador, aquele que veio para roubar, destruir e matar, que causa o sofrimento dos homens devido às consequências dos seus próprios pecados. Essa situação deve ser para nós um exemplo de como devemos nos comportar diante do novo, daquilo que não é bem compreendido e esclarecido. Ao invés de ficar fazendo suposições que não levam a lugar nenhum, a gente deve orar, ficar em silêncio, aguardar, porque sempre temos que ter respostas. Será que há resposta para tudo? Os mais experientes já perceberam que não. Deus não nos deixou resposta a todas as nossas indagações, porque está escrito que o justo vai viver pela fé, por confiança. Deus dá evidências, mas não responde todas as nossas questões. Se fosse assim, não haveria necessidade da fé. Só temos acesso hoje àquilo que nos foi revelado pelo Espírito Santo através da Palavra de Deus. E mesmo sendo uma inspiração direta do trono da graça, continuamos conhecendo só em parte. O conselho de Jó aos seus amigos é completamente válido. Devemos segui-lo nós também. Devemos confiar na providência de Deus. Devemos confiar no veredito de Deus. Ao falar com você agora neste momento, me vem um dos textos mais lindos e conhecidos da Palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo bem aprendeu e disse: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Aprendi a confiar no Senhor, porque tudo posso naquele que me fortalece. Vamos seguindo a leitura. Amanhã tem mais. Que Deus te abençoe. Não desista, siga firme. Se você tem gostado, compartilhe, curta, espalhe a palavra de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Grande abraço, até amanhã, se Deus quiser.